E chegou a Copa de 98, minha gente, 1998, foi uma boa Copa também, uma Copa bem agradável para o Brasil até a final, claro, né? Agradável até chegar na final, porque a final, meu Deus do céu, foi algo totalmente desastroso para todo mundo. Brasil perdeu e perdeu feio, levou um chocolate da França, 3-0. Ninguém esperava que ia ser assim tão fácil para a seleção francesa, que foi a campeã daquele ano, jogando em casa, a Copa foi na França. Ninguém esperava, né, que fosse um passeio francês em cima do futebol brasileiro, que tinha Ronaldo, fenômeno, que em 94, né, ele tinha sido campeão sem jogar uma partida sequer, nem um minuto sequer. Parreira, que era o técnico de 94, não colocou o garoto, que já dava sinais, né, que seria um grande craque. Para mim foi um grande erro de Parreira não ter colocado o menino lá para jogar, poxa, com todo aquele vigor, toda aquela vontade. Mas mesmo assim ele foi, e é até hoje, né, considerado tetracampeão, porque estava na equipe, estava no grupo, é considerado campeão. Não tem essa de só é campeão quem joga nas quatro linhas, não, nada disso. E era o ano de Ronaldo, porque de 94 a 98, Ronaldo fenômeno, poxa, jogou muito, muito, ganhou título de melhor jogador do mundo, ganhou título dentro de campo pelos times que jogavam, e era o grande nome do futebol mundial naquela Copa do Mundo, o Ronaldo fenômeno, né? Mas teve um problema aí que todo mundo sabe, que ninguém sabe direito que problema foi esse que aconteceu com o jogador. Dizem que foi uma convulsão que ele teve no vestiário, ninguém sabe ao certo, sei que ele passou mal. Mesmo assim, foi escalado por Zagallo, que era o técnico da seleção, e não sei se o Brasil sentiu, né, esse problema com esse jogador. Eu só sei que foi um passeio, né, como eu falei, um passeio da França. O Brasil tinha feito grandes jogos, desde a primeira fase até chegar à final, várias vitórias, Ronaldo fazendo gol a todo momento, gol de biquinho, gol de todo jeito, e infelizmente foi uma tristeza tão grande. A minha história dessa Copa é que em 98, né, meu filho mais novo, Marlon, ele ainda não tinha nascido. Marlon nasceu em setembro de 98 e ele estava na barriga da mãe naquele tempo. A gente até colocou, pintou, vem Brasil, vem pro Penta Brasil, tá? Eu me lembro disso. E ele acompanhou essa Copa dentro do ventre da mãe, o Marlon, que hoje ele não gosta muito de futebol, não puxou aqui o sangue, né, do pai que ama futebol, mas cada um com os seus gostos, né, cada um com sua vida. E infelizmente 98 foi assim, foi uma Copa do Mundo de tristeza, o Penta não veio, mas não se pode ganhar sempre, né? Mas o Brasil chegou novamente a uma final de Copa, né? 94 foi campeão, chegou em 98, não foi campeão, mas tem história boa daqui a pouco para contar. Copa de 2002, minha gente, outra Copa inesquecível para o futebol brasileiro e para todo mundo que gosta de futebol, que gosta de Copa do Mundo, que gosta do Brasil, que torce para o Brasil. 2002, inesquecível, que Copa do Mundo maravilhosa. Todo mundo sabe o que aconteceu no final, né? Só deu o Brasil que tinha levado um passeio da França em 98, devolveu o passeio em cima da Alemanha, que queria ser tetracampeã, mas não foi. E o Brasil se tornou pentacampeão em 2002. E foi uma Copa muito boa, poxa, uma Copa até diferente de horário. Como essa Copa de 2022 agora, que está sendo diferente, pelo menos em questão de data, né? Não vai ser entre junho e julho, vai ser em novembro e dezembro, por causa do calor escaldante lá no Catar. Em 2002, a Copa foi dividida em dois países, né? Japão e Coreia do Sul. Eles dividiram ali a Copa, alguns jogos no país, outros jogos no país, mas a final mesmo foi lá no Japão e foi uma final bem cedinho da manhã. Aconteceram alguns jogos até praticamente de madrugada, né? O Brasil inteiro acordado de madrugada para ver os jogos e deu certo. Com fé, com vontade, torcendo muito. A seleção tinha grandes jogadores em 2002 e conseguiu o título. E esse jogo, eu tenho uma história bem interessante para contar. Por quê? Porque esse jogo, minha gente, eu assisti na rodoviária de Recife. Pois é, não assisti em casa com a família, não assisti reunido com amigos, assisti a final dessa Copa reunido com estranhos, assim, pessoas estranhas para mim, mas que estavam ali na mesma pressão, né, na mesma tensão, na mesma vontade.
querendo que o Brasil fosse campeão. Mas por que eu assisti esse jogo na rodoviária? Será que eu ia viajar, estava chegando de viagem? Não, era o seguinte, nesse tempo eu tinha moto já, como até hoje eu tenho uma moto minha pretosa, né? Como todo mundo sabe aí, quem acompanha nossos vídeos no canal desde o começo sabe que a gente tem uma pretosa, que a gente faz os passeios com ela e tal. E eu nesse tempo tinha minha primeira moto ainda, era uma moto vermelha, era uma Titan vermelha. E meu amigo Inaldo, que a gente chama ele por Tito, né, mais conhecido por Tito, Tito fazia trabalhos por aí afora, tal, era na área de seguros de veículos, e ele fez a ligação para mim, né? Ele estava chegando de viagem, eu não me lembro exatamente de onde ele vinha, mas eu acho que era de outro estado ou do interior de Pernambuco, não tenho muita lembrança. Aí ele fez, Jairo, eu tô viajando tal hora, tô pegando ônibus tal hora, mas quero assistir o jogo, tu pode me buscar na rodoviária para ser mais rápido, tu me espera lá, eu chegando e é o tempo que a gente chega em casa, né, num bairro lá e dá tempo de assistir o jogo. E eu fiz os cálculos e realmente, a hora que ele disse que ia chegar, dava pra gente tranquilamente chegar em casa, sem correria e assistir tranquilamente o jogo. Ele na casa dele, eu com minha família. Mas não foi bem assim, né? Tá vendo? Ninguém sabe o futuro, ninguém prevê o futuro, ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Então lá vou eu pra rodoviária de Recife, peguei a moto devagarinho, né? Bem cedinho e fui-me embora, bem cedo mesmo. Eu não me lembro exatamente que horas foi o jogo que o Brasil disputou com a Alemanha, a final da Copa. Quem souber da hora, dá uma pesquisada e coloca aí nos comentários que hora foi esse jogo, que eu não estou lembrado. Eu sei que foi bem cedinho. E o que aconteceu, minha gente? Eu cheguei na rodoviária, estacionei a moto, fui lá no desembarque esperando ele e olha o tempo. Tum, tum, tum. Nada de Tito chegar, nada de Tito chegar. E chegava ônibus de tudo que era canto, ônibus do interior, ônibus de outro estado, e nada de Tito chegar. E a hora se passando, meu Deus do céu, não vai dar tempo, eu vou pra casa assistir o jogo. E pô, final de Copa do Mundo, minha gente, não era um joguinho sequer não, um joguinho que você, não, esse jogo eu posso acompanhar depois. Era final de Copa, algo totalmente diferente para quem gosta de futebol, para quem gosta da seleção. Era o Brasil tentando aí o pentacampeonato, minha gente. Poxa, e Tito não chegava, e eu, filho da mãe que não chega, cadê tu? E nada do telefone pegar aí. Cadê Tito, cadê Tito? E Tito não apareceu, pois começou o jogo, terminou o primeiro tempo, entrou no segundo tempo, acabou o jogo, Brasil campeão, e Tito não chegou. Tito só veio chegar um tempão depois, quando a gente já estava escutando barulho de fogos, gente gritando, gente sorrindo, gritando Brasil campeão, pentacampeão, pentacampeão. Eu também feliz da vida ali, né? Mas tinha que esperar ele. Tempo depois Tito chegou. Mas rapaz, o que aconteceu? O ônibus dele quebrou no meio da estrada, minha gente. E as pessoas nem sequer conseguiram assistir o jogo no meio da estrada, porque não deu tempo. Eu, pelo menos, ainda tive esse privilégio de assistir ao vivo. Meu amigo Tito não conseguiu, junto com as pessoas que estavam lá, os outros passageiros do ônibus. E a gente veio para casa, né, buzinando o tempo todo, haja bateria depois da moto, buzinando todo canto que passava, era bandeira verde e amarela, o pessoal vibrando, foi muito bom, mas foi uma Copa muito boa. Então eu cheguei no meu bairro, levei ele na casa dele, então fui cuidar, né, da minha vida e fui para casa do meu amigo Juarez. Lá a gente tomou aquelas coisinhas que a gente gosta de tomar umas e outras, né, tal, aquela cervejinha, e fui comemorar, né? Fui comemorar, voltei para a resenha porque foi o dia inteiro de resenha na televisão, né? Poxa, final de Copa, Brasil campeão. Qual outro assunto a discutir? Somente esse. Então, foi assim minha Copa de 2002. Copa de 2006. A Copa de 2006, uma Copa triste, né, para o Brasil. O Brasil já tinha chegado 3 vezes seguidas à final da Copa. 94, como já falei a história, foi campeão. 98 foi vice-campeão e em 2002 sagrou-se pentacampeão. Então chega a Copa de 2006 e o Brasil, infelizmente, não faz uma boa Copa do Mundo, né? E foi desclassificado pela França nessa Copa de 2006, perdeu por 1-0, se não me engano. Foi uma Copa triste e tal, eu nem me lembro assim de tanta história. Eu estava aqui em Recife já, em Olinda, nessa época, e não tenho tanta história assim para contar da Copa 2006. Estava em casa mesmo com a família, vibrando, torcendo, mas parece que a gente não fica com tanta fé, né, que o Brasil vai ser campeão de novo,
Porque, pô, uma seleção chega 3 vezes seguidas a uma final de Copa do Mundo, já não é fácil. E chegar 4 vezes, acho que isso nunca tinha acontecido na história das Copas do Mundo. Nunca aconteceu, na verdade, né, até hoje. Então, seria muito difícil para o Brasil conseguir essa façanha. E o Brasil ia ser a seleção a ser caçada, né? A ser... Todo mundo queria pegar o Brasil para desclassificar logo, mandar embora. Pô, tá ganhando demais, tá chegando demais. Dá chance a outra aí e tal. Gente, Copa de 2010 aí na sua tela. A gente vai falar um pouquinho sobre essa Copa. E foi uma Copa, pra mim, na minha opinião, diferente da de 2006. Porque, como eu falei, né, 2006 não foi essas coisas todas assim, a gente não estava com tanta fé, tanta esperança, mas em 2010 não. Já foi uma Copa que a gente tinha mais uma esperança, a esperança estava mais acesa. Isso porque o Brasil tinha alguns jogadores bons, realmente, bons jogadores e tal. E tinha uma tal de Copa das Confederações, minha gente, que foi disputado um ano antes. Lembrando que a Copa de 2010 foi disputado na África, foi a primeira Copa disputada na África. Foi lá na África do Sul. E em 2009, na Copa das Confederações, o Brasil foi campeão e foi um jogaço muito bom. E isso deu muita esperança, né, para que a seleção chegasse em 2010 com um grande futebol, com grandes jogadores e fizesse uma Copa extraordinária. Não foi assim que aconteceu, todo mundo sabe do final. O Brasil foi desclassificado pela Holanda naquele jogo, que aquele gol que jogaram para a área, o Júlio César saiu e subiu os dois, né? Nenhum dos dois achou a bola direita, a bola passou e gol da Holanda, acabou-se para o Brasil a Copa de 2010, que deixou de ser uma Copa, a esperança foi-se embora, né? Deixou de ser uma Copa feliz pra gente, foi uma Copa de tristeza. O Brasil não conseguiu o Hexa. É, minha gente, tem que falar dessa Copa mesmo, é? Tem que falar mesmo, tem certeza? Meu diretor Hugo, tem que falar dessa Copa? Copa de 2014, minha gente, quem não lembra, né? Eu vou ser breve sobre essa Copa, né? Não tem muito o que falar. Tem, mas eu não quero falar. Copa de 2014, a vergonha total. Onde foi a Copa, minha gente? Poxa, aqui no nosso país. Copa no Brasil 2014, festa total, clima de festa, clima total de fé que o Brasil ia conseguir o Hexa em casa. Mas, assim como em 1950, que a Copa também foi no Brasil, que sediou, né, pela primeira vez uma Copa do Mundo, em 2014, chora Brasil. E o choro foi grandioso, o choro foi totalmente de amargura, de dor, de sofrimento. E as piadinhas, né? As piadinhas eram demais. Fui no banheiro, gol da Alemanha. Fui beber água, gol da Alemanha. Fui me olhar no espelho, gol da Alemanha. Fui abrir a janela, gol da Alemanha. Meu Deus! E quanto tá esse jogo, né? É mentira isso, é brincadeira? Não, foi real. Foi 7-1 pros caras. 7-1. O Brasil levou da Alemanha e tinha vaga para mais. Tinha vaga para mais, sim. Você assistiu o jogo até o fim? Eu não consegui assistir o jogo até o fim, não. Que poderia ser pior, poderia ter sido pior, viu? Não falo exatamente desse jogo, até porque o Brasil foi disputar o terceiro lugar também e levou um chocolate, mais uma goleada por 3-0 da Holanda. Mas não é nem isso que poderia ser o pior. Sabe por quê? Poderia ter sido pior essa Copa pra gente, porque além da Copa ser realizada aqui no Brasil, a final, poxa, no Maracanã, estádio com muitas histórias dentro do futebol, poderia ser pior, sabe por quê? Porque sabe quem foi para a final? A Alemanha, que deu de 7 na gente, com a nossa maior rival, a Argentina. Imagine se a Argentina conquistasse o título aqui no Brasil. Eles iam tomar conta do Brasil, dizer que o Brasil era deles. Mas eu tenho quase certeza, não 100%, né? Que como eu falei, tem brasileiro que torce pela Argentina. Então, mas a maioria maciça torceu pela Alemanha, com certeza. Mesmo a Alemanha ter tirado a gente, dado aquela goleada humilhante, histórica, a Alemanha sagrou-se campeã em cima da nossa rival Argentina. Nessa Copa chegou ao tetracampeonato encostando na gente. A Alemanha é tetracampeã, hein? O Brasil é penta, vai tentar o hexa. E a Alemanha nessa Copa conseguiu ser tetra. E
Vamos falar, né, da última Copa do Mundo realizada, que foi a Copa de 2018, que eu não botei tanta fé no Brasil não, eu tenho certeza disso, eu lembro muito bem da Copa, foi a última Copa. Eu não botei fé nessa Copa não, eu não queria que o Brasil ganhasse, a gente sempre quer que o nosso time ganhe, né, mas não botei fé não, cara. Em 2018 o Brasil não entrou assim tão inspirado, não entrou assim com aqueles jogadores, não tinha uma safra de jogadores assim tão legais, mas eu não confiei não. Foi tanto que perdeu para a Bélgica. Como sempre passou da primeira fase, né? Foi passando de fase, mas esbarrou na Bélgica, que tinha um futebol melhor, grandes jogadores. Foi pau a pau o jogo. Não que a Bélgica merecesse a classificação, não é isso. Mas é aquele negócio de 90 minutos ali, tudo pode acontecer. E o que aconteceu? Bélgica 2, Brasil 1. Brasil desclassificado da Copa de 2018. E tchau, Brasil! Valeu, pessoal! Então, esse vídeo bem diferente do Nossa Aventura foi sobre a Copa do Mundo. Já agradeço a vocês aí que acompanhou desde o começo e que vai torcer com a gente nessa Copa do Catar 2022 e que venha o Hexa! E se você gostou do vídeo, comenta aí, participa com a gente, clica no sininho, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente, tá certo? Participe, interaja e até lá! Tchau, pessoal!